No ar, mais um programa Sala de Opinião. E ao nosso lado, o vereador Alan Queiroz. Ele já tem uma atuação bastante grande no município de Porto Velho e já está no seu 4º mandato de vereador, já foi presidente da Câmara e, logicamente, que ele tem uma abordagem muito interessante para conversar conosco aqui em Sala de Opinião. Bem-vindo, Alan. Então, Paris, é um prazer imenso retornar aqui não só ao programa, mas em especial à Finca, né, uma instituição que me graduou, que passei aqui brilhantes 4 anos, um pouco mais, para poder realizar um projeto pessoal da minha graduação em odontologia. Hoje exerço ela com muito amor e é um enorme prazer estar aqui, sendo entrevistado pelo senhor. Na vez passada tivemos a oportunidade de ser entrevistado pela nossa amiga, nossa deputada, que vem fazendo um brilhante trabalho lá em Brasília, a deputada Mariana Carvalho, e hoje, estando aqui ao seu lado, é uma satisfação e um prazer enorme. Obrigado, vereador. A satisfação é toda nossa e ter um ex-aluno participando de Sala de Opinião, ele é cirurgião dentista e hoje vereador, logicamente que é uma honra muito grande para nós. Mas gostaria que você falasse, vereador, com relação à Câmara de Vereadores de Porto Velho. Como que você vê a Câmara de Vereadores no município de Porto Velho? Então, Parício, o Legislativo ele tem um papel muito importante, principalmente no fator de acompanhar a execução do Poder Executivo, ou seja, ele deve estar presente acompanhando as obras, fiscalizando, apresentando as indicações das necessidades dos bairros, da cidade como um todo. A gente percebeu que, após a eleição, o resultado das eleições mostrou que a população ela clamava por mudança, ela não estava contente também, não só com o trabalho do Executivo, do prefeito, mas também ela mostrou que não estava satisfeita com o trabalho da maioria dos vereadores na Câmara. Tanto é que dos 21 vereadores, apenas 7 vereadores conseguiram se reeleger, né? E hoje 14 vereadores são novos, que vão dar aí um gás novo, oxigenar aquele parlamento e que a gente possa realmente fazer um trabalho diferenciado e apoiar, né? Acreditar aí nessa mudança que o povo acreditou e também reconhecer nisso também a oportunidade de a gente também buscar realmente refletir aquilo que vem sendo atuado, aquilo que vem sendo executado lá no parlamento, para que a gente possa também, né, entrar nessa exigência do novo, da mudança e principalmente trabalhar com transparência, né, levando a questão aí sempre contrária à corrupção, desmando do poder público. Eu vejo que a Câmara, nesse momento, ela vai passar por uma mudança também, como aconteceu no Executivo, e com isso amadurecer as duas esferas, tanto o Executivo e Legislativo, para que a gente possa fazer um mandato realmente atuante e resolver os problemas da nossa cidade, que são muitos. Prova disso que, né, nosso prefeito atual nem para o segundo turno foi. Então mostrou claramente a forma que não conseguiu implementar os problemas da nossa cidade de forma positiva. Porto Velho, não só Porto Velho, mas o Brasil cansou, né, dessa política tradicional. E interessante que a população saiu da maneira cômoda de não protestar, de não falar, e hoje vai para a rua, protesta, não elege mais aqueles, não só o vereador, mas o deputado e os governantes dos nossos municípios, como vinha sendo feito anteriormente. E a gente vê que há uma mudança geral no Brasil. São Paulo, Porto Velho, o Brasil todo está realmente mobilizado na busca do melhor para a população, do melhor para o nosso país. Verdade, e o povo acordou? Eu acredito, doutor Parício, que eu imaginava que essa mudança ela fosse demorar um pouco mais para chegar. Só que eu acredito também que hoje as ferramentas que a gente tem na mão, principalmente na comunicação, né, com os aplicativos, WhatsApp, todo mundo hoje tem um smartphone, então a notícia ela chega muito rápida. Então a população hoje começa a acompanhar mais a atuação dos parlamentares, né? Tivemos agora recentemente aí a conquista importante do nosso partido com relação a algumas bandeiras a nível nacional, né? O destaque da Mariana também, eu acho que influenciou bastante na questão hoje do PSDB ter se fortalecido muito na nossa capital. E percebo também que a população, embora muitas vezes ficou silenciosa durante o processo eleitoral, no sentido de que não se mostrava muito qual era
a intenção, qual era o voto das pessoas, foi muito silencioso nesse sentido, mas ela acompanhou, né? Ela foi e avaliou e escolheu um candidato totalmente fora do cenário político, novo, né? Representando realmente o novo e algo histórico, né? Duas máquinas fortíssimas, o governo do estado e o governo municipal não conseguissem colocar seus candidatos nem no segundo turno. Então mostra realmente que a população acordou, eu acredito nisso, doutor Aparício, e isso é muito bom. Eu acho que daqui para frente a tendência, né, passando essa questão de lava-jato, onde as coisas realmente têm que ser colocadas claras, estipar realmente essas pessoas que estão na política aí há tanto tempo, querendo só tirar proveito dela e esquecendo a população, eu acredito que será um marco muito interessante ao nosso país, um país gigante, um país de pessoas maravilhosas, um país rico, né, que se fosse um outro país já teria quebrado com tanta corrupção, e a gente vê hoje um cenário diferente. E nós estamos quebrando devagarzinho, né? Verdade. Quer dizer, se não parasse esse processo de corrupção, nós estamos realmente Exatamente. um nível muito ruim, né? Já estamos ruim, né? Já Precisamos melhorar. Já estamos, mas eu acredito muito que essa mudança está chegando, doutor Aparício, e a gente precisa também acompanhar ela e estar ajudando para que isso aconteça. Mas, vereador, você acredita que, na realidade, o político em si, o cidadão político, aquele que é candidato, que saia no processo eleitoral, ele, com toda essa manifestação popular, ele vai mudar? Aqueles que não conseguiram mudar ainda, consegue mudar? Eu acredito que se a pessoa tem pretensões futuras, né, se ele pensa apenas em ter um mandato apenas, ele não vai ter essa preocupação de acompanhar o cenário novo, essa mudança que está acontecendo, né? Eu percebo claramente que hoje, se você não levar, né, para o lado da transparência, para o lado onde as pessoas acompanhem o seu trabalho, mostre o seu trabalho e principalmente zele da coisa pública, né? Isso eu tive, graças a Deus, nessa nossa eleição agora, um resultado muito positivo com relação às nossas ações lá na Câmara. Da forma transparente como eu tive no meu mandato, da forma que fomos gestor na questão da presidência da Câmara, como o senhor anunciou, fiz uma redução muito forte lá de gastos na Câmara, consegui contemplar os servidores da Câmara naquilo que eu podia, mas principalmente na questão da eficiência com relação ao gasto público, com uma gestão transparente, implementamos o portal Transparência lá na Câmara, enfim, todos os contratos da Câmara nós reduzimos no mínimo 50%, chegou a coisa que até 70% nós conseguimos reduzir, então mostrou que realmente é o que a população quer, né? Gerir bem a coisa pública e que dê resultado. E quem não acompanhar isso, doutor Aparício, vai ficar para trás, vai ficar fora, como muitos figurões aí já estão ficando fora, né? O cenário aí já está mostrando isso, e a tendência daqui para frente realmente cada vez mais afunilar isso, e eu vejo isso de uma forma muito positiva. E o processo eleitoral também mudou bastante, né? Essas campanhas foram totalmente diferenciadas das outras. Principalmente com relação à questão do investimento público, o investimento privado, que não se pode mais, eu vejo que isso foi muito positivo. Você viu que não teve campanhas milionárias, não teve campanha, né, muito diferente entre os candidatos, principalmente com relação ao legislativo. A gente percebeu que foi uma campanha mais limpa, uma campanha mais justa e principalmente economicamente falando, principalmente no momento desse de crise, né, a gente percebeu que muitas campanhas diminuíram o seu custo e realmente mostrou uma condição de disputa mais leal. Eu acredito que tem que ser nessa linha realmente, porque geralmente quem vai investir numa campanha, uma questão privada, ele vai querer tirar lá no futuro. Então, existe uma preocupação grande que a gente conversamos com alguns juízes, alguns advogados, com relação ao tempo de campanha, que talvez não atingisse a população, mas eu acho que isso não ocorreu, né? Doutor Aparício, eu acredito que não. Como reduziu, né, de 90 dias para 45 dias, eu acredito que está excelente, né? Conseguiu sim chegar até a população a mensagem, a proposta, e eu, no meu entendimento, acho que foi acertado essa diminuição, principalmente porque a população está muito desacreditada, está muito desgastada, então ela conseguiu, nesse período, encontrar o seu candidato, os seus candidatos, né? E acreditar numa proposta diferente, e foi o que aconteceu. E eu vejo com bons olhos essas mudanças e acredito que precisa passar por outras, doutor Aparício, né? Por exemplo, essa questão que eu discordo muito, que é a questão da proporcionalidade, principalmente das candidaturas legislativas.
Eu me prejudiquei no mandato, era para eu estar no 5º mandato de vereador agora. No mandato de 2008, na eleição de 2008, eu fui um dos mais votados de Porto Velho, mas o partido que eu estava na época não era o PSDB, e não atingiu o quociente eleitoral, e eu com 2.444 votos, há 8 anos atrás, não me elegi. Se você perceber agora, nessa eleição teve vereador que elegeu com 1.600 votos, e eu com 2.444 votos, há 8 anos atrás, não me elegi por questão de quociente eleitoral. Eu acho que isso precisa mudar, eu acho que isso não representa a vontade do povo, né? O povo votou em você, então você não tem que ter conta de matemática, de quociente para poder chegar a uma eleição. E vejo que algumas outras questões mais precisam ser discutidas a nível nacional no Congresso com relação a essa reforma política, mas principalmente acho que essas ações que estão sendo tratadas agora com relação à questão da corrupção, o combate à corrupção, esse sim é o nosso maior problema que assola não só a nossa política, mas todo o nosso país. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detém o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular de Proficiência 2017-1. Provas agendadas. Informações pelo site ou telefone 3217-8900. finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com sala de opinião, entrevistando o vereador Alan Queiroz. Ele está no vai para o quarto mandato, né? Era para ser o 5º, né, doutor? 5º, doutor, parece seguido, né? Isso para mim é um orgulho muito grande. Ser vereador da cidade que me viu nascer, né? Que me viu nascer, nasci, me criei aqui, me formei aqui. Então, assim, eu sou apaixonado por Porto Velho. Que bom. Uma das coisas que está falando assim, em termos dessas mudanças da legislação eleitoral é com relação às coligações também, né? É um problema sério, né? Por exemplo, um candidato de São Paulo que ganha 1 milhão de votos, é eleito com 1 milhão de votos, ele leva uma bancada inteira, né? Em termos de para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa. Isso também, nos municípios, com relação ao coeficiente, também é algo que deixa muitas vezes. Você elege uma pessoa que, para te representar, que na realidade não foi você que votou, nem a população votou dele, né? Votou muito pouco. Nessa nova eleição, doutor Parício, que se passou agora, essa recente, já teve algumas questões, né, que alteraram a lei, que melhorou já isso. Por exemplo, o candidato, ele não apenas necessita, a coligação não necessita apenas atingir o quociente eleitoral. Agora colocaram também uma alteração, que se o candidato não atingir 10% dos votos válidos, ele também não se elege, mesmo o partido tendo atingido o quociente eleitoral. E tivemos aqui, né, na nossa cidade, um caso como esse. Né? Teve uma coligação, que é a coligação do PPS, que atingiram o quociente eleitoral, passaram dos 11 mil e tanto, que foi o quociente eleitoral. Mas o candidato não. Mas o candidato fez 900 votos. Se ele tivesse feito 1.100 e pouquinho, né, que corresponde aos 10%, ele teria sido eleito direto. Então, assim, isso já veio, né, beneficiar realmente que tenha realmente uma representatividade através do voto. Mas eu vejo ainda que precisa melhorar ainda esse caminho. Mas a gente já está no caminho. Vejo que isso, aos poucos, vai acontecendo, a população clama por mudanças, ela vem apresentando as mudanças através de baixo-assinado, de indicação de projetos. Interessante essa participação, tá a participação da população. Você vê baixo-assinados, é verdade, a movimentação. É pressão popular mesmo, né? Estão marcando de perto, né? Isso mesmo, isso é muito bom.
Vereador, com relação aos seus projetos, quais foram os principais projetos que o senhor apresentou nesse tempo em que o senhor está no Legislativo, atuando efetivamente? Doutor Aparício, nós temos lá na Câmara hoje, nós somos um dos vereadores que tem o maior número de projetos aprovados lá na Câmara. Passa de 50 projetos que são leis hoje no nosso município. Mas um tema que foi assim muito importante, muito bem abordado na época, inclusive foi uma das pioneiras que conseguiu a aprovação de nossa autoria com mais 2 parlamentares, foi a do voto aberto. Lá na Câmara hoje não existe mais nenhum tipo de voto fechado. Nem contas do prefeito que antigamente votava no escuro para não sofrer retaliação, para não ter... Não. O voto tem que ser aberto. Todos os votos na Câmara de Porto Velho hoje são abertos. Inclusive isso forçou que fosse mais responsável por aquele voto, né? A responsabilidade, né? Exatamente. E poder prestar conta do que você está fazendo, doutor Aparício. Porque a população quer saber, poxa, eu votei no Alan, quero saber o que o Alan está fazendo, o que o Alan está falando, como o Alan está votando. A população tem o direito disso, porque o mandato não é nosso, o mandato é do povo. Você está ali representando apenas as pessoas que acreditaram em você. Então esse realmente foi um marco muito grande. Um outro projeto que nós conseguimos também, de uma forma muito positiva, conscientizar os vereadores lá na Câmara, foi principalmente com relação, quando eu fui presidente da Câmara, doutor Aparício, restaurar aquele prédio da antiga Câmara de Porto Velho. Parabéns. Que estava há mais de 30 anos abandonado, né, servindo de abrigo às pessoas usuárias de droga ali no centro da cidade, mas principalmente nosso resgate histórico, doutor Aparício. A importância daquele prédio, daquele local, né? Quantas pessoas passaram ali e que não foram importantes para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa cidade? Quantas pessoas? Pessoas que não estão mais nem no nosso meio, mas tem que ser lembrado de alguma forma. Então, a nossa ideia, infelizmente, doutor Aparício, eu não consegui implementar ela 100% do nosso projeto, porque a nossa ideia não era só restaurar o prédio e entregar à população, era fazer um trabalho diferenciado no sentido de conhecimento das pessoas da nossa história realmente. Era criar ali uma estrutura de museu, um museu onde as pessoas iriam visitar, principalmente os nossos jovens, como a gente está falando aqui para os nossos acadêmicos diretamente, né, um público que assiste maciçamente esse programa, era a forma dos nossos acadêmicos, dos nossos estudantes conhecer a nossa identidade. Porque e nós ali não temos como essa ponto identidade principal da história do município, Exatamente. Né? Ali foi a primeira prefeitura, ali foi a primeira Câmara, foi Corpo de Bombeiro, várias entidades foi ali e estava em ruínas realmente. E o que aconteceu, doutor Aparício? Precisávamos ter muita coragem de encarar aquele projeto. Por quê? Porque nós não tínhamos recurso. A Câmara não tinha recurso para restaurar um prédio daquele. Na verdade, a briga começou já no sentido de eu buscar aquele prédio ao nosso domínio, porque aquele prédio estava em domínio da Prefeitura e a Prefeitura jogava a responsabilidade para o Estado jogava a responsabilidade para o governo federal, e FAM e não sei o quê. Eu falei, não, eu vou comprar essa briga. Eu entrei no Ministério Público, atravessei uma petição pedindo o prédio para a gente, ou seja, eu pedi o pepino, a responsabilidade para a gente. A doutora Ide falou assim, Alan, você é muito corajoso, porque você não tem nem recurso para você fazer e está querendo trazer essa responsabilidade para ti. O que nós fizemos, doutor Aparício? Como eu falei para o senhor no nosso primeiro bloco, nós economizamos na Câmara, eu consegui restaurar aquele prédio, mais de R$1.300.000, tudo com fruto de economia desde a água mineral. A água mineral que era comprada por 7, eu consegui baixar para R$4,50. E assim sucessivamente, todos os contratos da Câmara. A Xerox, que era contrato, gastava-se 30 mil com Xerox, eu comprei em 3 meses uma máquina de Xerox para cada gabinete, para cada sala da Câmara, e nós acabamos com um contrato de Xerox, economizando aí vários mil reais, milhares de reais, e conseguimos então implementar aquela restauração, que diga-se de passagem, uma restauração é diferente de reforma. Uma restauração precisa ter tantos cuidados de arqueologia, né? Você não pode perder nenhuma parede, nós amarramos aquela estrutura, com toda a estrutura metálica dentro daquelas paredes, enfim, foi um trabalho assim grandioso e que me apaixona bastante falar nele, a gente até adentraria aqui em vários detalhes daquela obra, mas para mim, né, foi um marco interessante de entrega realmente à população da nossa história. Aquilo ali eu acredito que vai servir de muito estudo, para frente, para a nossa população. E a manutenção, como é que é feita, doutor? Então, como eu falei para o senhor, o projeto não teve no 100% como eu gostaria, porque quando a gente entregou, já foi no final da minha gestão de presidente, né? No primeiro ano eu economizei, no segundo ano, que são 2 anos de presidência,
No segundo ano, nós executamos a obra, começamos e entregamos no final da nossa gestão. E a gente queria, então, dar manutenção no sentido de levar as escolas para visitação, com um turismólogo para poder mostrar lá cada sala, a temática que seria, e a gente teria condição de tocar. O que aconteceu com a nova gestão do nosso presidente atual, o vereador Bengala, a gente acabou que reduziu um repasse que nós tínhamos do nosso orçamento, caiu por conta do aumento populacional, segundo o IBGE, nós perdemos 0,5% com relação ao repasse para a Câmara. Então, reduziu muito. Tivemos que economizar, até mesmo demitir servidores. Então, assim, a questão de recurso da Câmara diminuiu, ficou difícil e acabou que, no entendimento entre os vereadores, achou melhor devolver o prédio para a Prefeitura e que hoje está sendo bem tocada, bem administrada, é bom se registrar aqui, pelo professor Mário Jorge, lá hoje funcionando o Conselho Municipal de Educação. Ele está bem cuidado, está cuidando e eu fico muito contente por isso. Muito bom. Eu teve um período, vereador, em quando eu fui presidente da Academia de Letras de Rondônia por 2 mandatos, eu tentei, enamorei aquele prédio pedindo, antes de cair, antes de ter aqueles problemas, estava lá abandonado e eu acho que ali, uma academia de letras ali, seria algo fantástico, porque a academia na realidade, juntamente hoje com o museu, seria um ponto estratégico, porque contando a história da literatura, a história de Rondônia, né, com os imortais de Rondônia lá, então eu sonhava muito com isso, mas eu acho que essa recuperação, esse resgate em que o senhor fez foi algo assim fantástico. Eu parabenizo por esse trabalho em que foi feito em nome da história de Rondônia. Eu agradeço. E a Academia de Letras de Rondônia, também ela foi muito importante para a gente, porque ela participou diretamente, juntamente com a Associação Cultural Rio Madeira. Que bom. Com o William, tantas pessoas antigas, doutor Paris, que se envolveram nisso. Pessoas dedicaram o seu tempo, Anizinho Goraieb, envolveu tanta gente no sentido de que realmente vamos levantar essa bandeira, não é só do Alain, é a bandeira de todo mundo. E isso realmente aconteceu. Quando se tem várias pessoas com o mesmo pensamento, né, de fazer, de realizar, se consegue chegar. E isso eu agradeço muito, né, os notáveis aí, os nossos brilhantes inteligentes. Parabéns então à academia, ao William, né? Exato, ao Ni, professor Marco Teixeira, enfim. Marco Aieda. Foram... Parabéns para vocês pela luta junto. Doutor Aide, o Ministério Público foi muito importante, doutor Paris. Eu trouxe as instituições para perto, sabe? Eu queria, como eu falei... Eu acho que essa é a política, né? É a política, transparência. Eu falei, meu amigo, vamos lá, vai ter uma edição, vamos lá ver como é que está o trabalho. Cheguei, veio várias vezes, na época, o doutor Everton, que também é um apaixonado pela nossa cidade, na época era procurador-geral do Ministério Público. Chegamos lá, doutor Paris, no dia que nós chegamos, ele ficou encantado, porque estava a equipe de arqueologia na escavação, com um pincelzinho, tirando a poeira, achando o primeiro piso que foi feito há tantos mil anos atrás, naquele prédio, e estava lá o tamanho do taco, a espessura do taco que era o primeiro piso. E nós conseguimos identificar como era e nós fizemos igual era no passado. E ele chegou lá e ficou encantado, nossa senhora, que é isso? Eu nunca vi isso. Trabalho então, magnífico, assim, foi muito bacana, né? Faz aqui um pequeno intervalo de estado de opinião, mas já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Está preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular de Proficiência 2017-1. Provas agendadas. Informações pelo site ou telefone 3217-8900. finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida.
Voltamos com sala de opinião. Ao nosso lado, o vereador Alan Queiroz. Vereador, o senhor acabou de ser reeleito novamente. Já falamos desse processo eleitoral de renovação que aconteceu na Câmara e, para surpresa de muitos, vamos ter um prefeito em que não estava logo no início na disputa oficialmente, né? Porque apesar de todo o nosso desejo de renovar, as pesquisas não apontavam o doutor Hildo como fosse o grande vencedor. E o doutor Hildo está aí, mostrou que, na realidade, nem tudo aquilo que parece nas pesquisas é realidade, e foi eleito com uma votação, talvez eu acho, a votação mais expressiva dos últimos tempos, né? E o que o senhor espera do novo governo e como que vai ser esse novo relacionamento com o prefeito? Doutor Aparício, eu vejo que o doutor Hildo tem todas as condições de fazer um bom trabalho em nossa cidade. Eu fui um vereador de oposição na gestão passada, na gestão atual, né, que ainda não se finalizou. Eu fui um vereador muito combativo, porque eu sempre questionei, principalmente, né, a inércia, a demora na execução dos trabalhos, e isso acarretava que havia um acúmulo dos problemas, e o maior erro da atual administração eu vejo que foi gestão. Não houve planejamento, não houve uma equipe coesa, e eu espero muito que o prefeito Hildo não erre também na escolha do seu secretariado, da equipe de governo, da equipe de trabalho, porque, como ele disse, que ele queria ganhar a eleição com um partido apenas, que ele não queria muitos partidos, que ele não queria ficar preso, atrelado aí a compromissos partidários. Então eu vejo que esse é um ponto crucial que ele não pode errar. E eu vejo que ele tem toda a condição para isso, uma pessoa inteligente, uma pessoa capacitada de se formar um bom governo, uma boa equipe de trabalho, e que ele tem um comando, né? Essa atual gestão ela não tinha um comando. O prefeito falava que tinha que fazer isso, o secretário e vereador dizia que tem que fazer diferente. Eu acho que tem que ter uma unidade. Acredito que o PSDB agora terá lá na Câmara uma boa base aliada, né? Temos a oportunidade de ter o Maurício, que está entrando, de repente, aí até com uma condição hoje até de presidir lá a nossa Câmara, né? É um dos candidatos fortes aí à eleição do Parlamento, né? Um menino jovem aí que, mesmo jovem, mas com experiência já, tanto do senhor como da Mariana também, a parte política, administrativa aqui na empresa. Enfim, eu vejo que eu também posso contribuir de alguma forma junto aos colegas, no sentido de ter realmente uma Câmara harmônica e que possa dar sustentação e condição do prefeito fazer um bom trabalho. A cidade está realmente largada. Muitos problemas, doutor Aparício. Como o senhor sabe, eu também, né, eu sou servidor público, também eu atendo no posto de saúde pelas manhãs, e a saúde está um caos. O problema da saúde da nossa cidade é algo que precisa ser tratada de uma forma assim emergente, urgente, e a população não vai esperar muito tempo por isso não, doutor Aparício. Se o prefeito não chegar com uma ação já direta, emergente, no sentido de atender a deficiência e a demanda, a gente vai sofrer bastante também, se não tiver uma boa equipe. Eu acho que terá que convocar a sociedade organizada, a sociedade que realmente quer participar da transformação de Porto Velho, para governar junto com ele, né? Porque a cidade está feia, né? A cidade precisa ser melhorada, nós precisamos dar melhores condições para a nossa população. E eu sei que não é fácil, não tem recurso, né? Então nós temos que encontrar mecanismo para que possamos oferecer melhores condições à população. As ruas não podem continuar como estão, a escuridão nos bairros é ainda muito ruim. Então, vereador, o que fazer desse primeiro momento? O que ele vai conseguir fazer um gestor entrando agora, né? Com uma situação tão caótica como que está a cidade de Porto Velho? Eu acredito, doutor Aparício, que tem assim algumas ações e que eu quero até reconhecer já na agilidade do Hildo, nosso prefeito, com relação a isso, né? Logo após a sua eleição, ele já começou a se articular no sentido de buscar... Ele tem feito um trabalho interessante, né? Destravar já recurso. É interessante isso, porque talvez a pessoa... ganhei a eleição, agora eu vou descansar, vou esperar aí chegar a minha vez. Não.
Ele já vem trabalhando Correndo, isso né? agora, né? Já foi junto à Caixa Econômica, tentando destravar convênios de recurso federal, que existe aí recurso. Ele foi, inclusive, ele falou, Alain, eu fui lá com o Mauro. Falei, Mauro, eu queria saber, tem mesmo aqueles tantos milhões aí que o Roberto Sobrinho falava que tinha, que deixou em caixa, mais de 100 milhões em caixa? E ele falou assim, tem. Só que tem vários problemas, precisa resolver isso, precisa resolver aquilo. Ele foi lá e está começando a mexer. Já está começando a destravar. E tem solução para destravar? Tem, doutor Paris. Precisa, como eu falei, precisa ter uma boa equipe, né? Precisa ter uma equipe apenas de questão realmente ligada à questão de projetos. Projetos, tem que deixar uma pessoa lá e cobrar o resultado. E, meu amigo, resolva as pendências desse projeto. Eu não quero que você faça nada mais do que isso. Resolva o prazo. E se não der conta, tira, põe outro. Não pode trabalhar com amigos, com apadrinhados, com aquela pessoa que você coloca e não pode tirar. Dá atribuição a ele, execute dessa forma. Se não dá conta, coloca uma outra pessoa. E isso, infelizmente, o Mauro não fez. Levou isso muito na amizade. Ah, não, vai melhorar, vai não sei o quê. E o povo não espera mais. A gente não pode esperar mais, até porque, doutor Parício, os problemas da nossa cidade, eles não são de ontem. Eles já vêm ao longo de muitos anos. São sucessivas administrações que não tiveram resultado positivo. Isso vem se acumulando. E ele realmente pegou muito problema. O Wildo hoje pega uma gestão difícil, né, que eu acredito que pelo menos 6 meses ele vai precisar aí de uma paciência, eu sei que é difícil, mas tem coisas que não pode esperar. O senhor é um médico, o senhor sabe que a saúde não espera. Né? São coisas que não tem como esperar. Então, a gente já está levantando alguns dados para ele, né, até mesmo por conta dessa nossa vivência, não é nem experiência, da nossa vivência do dia a dia numa unidade de saúde, para que a gente possa apresentar para ele algumas alternativas de destravar também, né, essa questão hoje da nossa gestão com relação à nossa saúde, à nossa população. Nós estamos vendo que o doutor Hildo, na realidade, está percorrendo o Brasil e Brasília constantemente, e aqui em vários órgãos, pedindo apoio para que possa realmente encontrar um caminho, né, para solucionar os problemas em Porto Velho. Nós sabemos que é difícil, mas o senhor, como se o senhor tivesse sido eleito hoje, e vai assumir dia 1º, quais as primeiras ações que o senhor tomaria com relação ao nosso município de Porto Velho? Primeira ação, doutor Paris, eu vejo que ele também já fez, mas eu ia comprar essa briga junto, é pedir mesmo, se tivesse implorar, eu precisava, que a gente não deixe que a nossa usina de asfalto, que está hoje instalada em Porto Velho, que o governo do estado, né, veio ajudando, retire. Isso é um problema sério, porque né? isso será um atraso danado para a gente, né? A forma de que a gente tem hoje uma estrutura montada de tirar por questões políticas, eu acredito que quem sofre isso é o povo. Então esse é o primeiro ponto que eu ia lá, governador, não faça isso, me ajude. E esqueça a questão partidária, política, lá na frente a gente vai discutir. Vamos tentar resolver o problema da nossa cidade agora. Outra questão, estão querendo tirar o nosso DR lá da Ponta da Bonã. O DR é o que faz hoje lá todas as nossas estradas vicinais, que são difíceis já a população. Os nossos produtores, os produtores estão lá, precisam da estrada para poder tirar seus produtos, né, que é o comércio lá deles, é o agrícola. E isso o Wildo tem falado bastante, que quer melhorar essa questão também do agronegócio, que é um fator hoje que vem fazendo com que o nosso estado não sinta tanto hoje essa crise, é porque o nosso estado ele cresceu muito na questão do agronegócio. E eu acho que Porto Velho também precisa também reforçar isso, e vejo que o Wildo tem esse mesmo pensamento. Uma outra questão que eu entraria muito forte, doutor Paris, é que, como falei, da questão da saúde. Eu traria os órgãos de controle, meu amigo, a situação é essa. Eu preciso de imediato aqui destravar isso. Hoje, se você vê hoje na prefeitura, não tem mais nem gasolina. Como é que uma ambulância do SAMU vai resgatar um acidentado se não tem combustível para andar? Falta remédio, falta de pirona, não tem antibiótico. Falta planejamento. Não tem anti-inflamatório. Como é que se trabalha no posto de saúde sem um antibiótico, sem um anti-inflamatório, um analgésico? Então, assim... Foi o orçamento ou planejamento? Os dois, doutor Paris, os dois. Eu acredito que muito mais se falhou no planejamento do que no orçamento. Digo por quê? Tem que explicar para a população entender. Geralmente, as pessoas que estão sentadas na administração, eles não enfrentam a briga com relação aos problemas, às dificuldades com relação a projetos. Um exemplo, vem um recurso federal que ele é específico para comprar esse copo, tá certo? Só que ele precisa ser tratado de forma diferente para poder prestar conta no governo federal. A exigência é totalmente diferente do que trabalhar com orçamento próprio. E
geralmente as pessoas utilizam daquele recurso para cobrir o outro. Ou seja, por exemplo, eu não consegui destravar o recurso federal para comprar esse copo. Então eu vou utilizar, porque eu preciso comprar esse copo. Então eu vou usar o recurso que eu tenho próprio da nossa administração, da nossa gestão, para comprar esse copo. Sendo que eu poderia ter utilizado o recurso do governo federal. Só que por conta da administração não conseguiu destravar esse recurso, perde o recurso. Perdeu o recurso e eu não consegui comprar o copo, mas eu precisava comprar. Então eu usei dinheiro próprio que eu poderia usar para comprar remédio, para comprar outras coisas, para melhorar a estrutura do posto de saúde, para dar uma assistência no sentido de reparos, né? Não esperar que caia todo o posto de saúde para você reformar, porque isso aí quanto tempo você pede para reformar? Mas dá uma manutenção constante, mensal, então você poderia trabalhar isso. Então isso é gerenciamento, isso é planejamento, isso é gestão. Fazer aqui um pequeno intervalo, ensaio de opinião, mas já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular de Proficiência 2017-1. Provas agendadas. Informações pelo site ou telefone 3217-8900. finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com sala de opinião. E ao nosso lado, Alain Queiroz, vereador, está no 4º mandato, então conhece das coisas na Câmara de Porto Velho, né, vereador? Já tem uma temporada boa lá. Vocês já votaram o orçamento para o ano que vem, né? E esse orçamento para o município de Porto Velho, como é que está? Eu acho que está dentro daquilo que realmente é esperado? Não, doutor Parecio. Na verdade, nós não conseguimos votar ainda, né? Ele está para votar daqui a alguns dias. Infelizmente, a gente não teve um crescimento do nosso orçamento do ano passado, né? A diferença foi de 7 milhões apenas, né? De 1 bilhão 350 milhões, hoje 1 bilhão 357 milhões, algo em torno apenas de 7 milhões de crescimento, algo que vinha se crescendo aí 20%, hoje, né, praticamente estagnou, e os problemas aí são crônicos, né? Nós temos aí problemas, principalmente, que eu vejo que o Wildo vai enfrentar um problema gigante com relação a gasto com pessoal, né? Hoje você tem uma verba na prefeitura que ela é limitada em gastos, ou seja, você só pode gastar 53% com o pessoal do que se arrecada e o restante é investimento. E o município está gastando? E o município está 52,99, está assim, praticamente no limite de gasto de pessoal. Por que hoje, doutor Parecio, não se consegue inaugurar essas 3 unidades de saúde que tanto foi batida na questão da eleição, né? Que falava das unidades de saúde, enfim, que não abria, por que não abria? Hoje não tem gente, ou seja, não temos hoje condição de estruturar com pessoas para funcionar a unidade de saúde. Agora, o Wildo vai precisar também ter coragem para mexer em casa de marimbondo. O que é isso? Nós temos muitas pessoas que trabalham na saúde, que são da saúde e que estão em desvio de função, estão em outra secretaria, estão à disposição. E isso é um problema que o senhor sabe que não é fácil de mexer. Mas vai ter que mexer. Vai ter que mexer. E logicamente que aí está a Câmara de Vereadores para dar suporte, né, para poder resolver essa situação. Exato. Porque a população num todo não pode ser sacrificada por meia dúzia de funcionários que não quer trabalhar. Exatamente, é por aí. Eu penso exatamente dessa forma, né, mesmo sendo um servidor público, aqui eu não estou indo contra a minha categoria, mas eu acredito que se você se propõe a isso,
quando você faz um concurso público, para ser servidor público, você tem que servir. Ou seja, servir e com qualidade. Eu prezo por isso, doutor Paris, sou meio chato. Lá no Porto de Saúde as pessoas me conhecem que eu sou, sabe, cumpro minhas obrigações direitinho, mas eu tento buscar fazer com excelência, com qualidade, porque você está tratando pessoas, vidas, né, a saúde das pessoas, autoestima, algo que está difícil na nossa população hoje se chama autoestima, né, não só com relação à saúde, mas com relação à nossa cidade. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos ter orgulho de dizer, eu sou porto-velhense, nasci em Porto Velho, minha cidade é bonita, minha cidade tem condição de levar o turismo, né? Vai conhecer minha cidade, vai comer um peixe, vai conhecer as nossas belezas naturais, enfim. Nós precisamos tratar gestão pública de forma correta, ou seja, onde tiver servidores que estão à disposição, que não estão executando suas funções, precisa voltar para a sua frente de trabalho e ajudar a nós reconstruirmos isso e principalmente resgatar também o respeito da população com nós, servidores públicos. Em Jaci-Paraná parece que tem uma UPA fechada com 40 leitos, não pode ser inaugurada porque não tem um funcionário para aquela... É por aí. Nós precisamos também tratar nossos distritos, doutor Paris, com mais zelo, com mais cuidado, né? Eu digo isso porque a minha família, né, minha mãe nasceu no Baixo Madeira, né, de família simples, família humilde, né, da época do seringal da borracha, né? E se a nossa dificuldade hoje, gente, aqui em Porto Velho está grande, quando você vai no Porto de Saúde, você imagina esse povo que está lá, né? Depois das enchentes que aconteceu, hoje lá na comunidade que minha mãe nasceu, em Santa Catarina, o Porto de Saúde ainda está até fechado, não está funcionando. Agora que nós estamos até ajudando, fizemos lá um coletivo, um mutirão, a gente está ajudando para tirar madeira, para poder recuperar o Porto de Saúde, para ver se consegue realmente retornar o atendimento ali. Então hoje as pessoas precisam, né, de um atendimento urgente, emergente, precisa pegar uma lancha, que é ambulância que chama, né? A voadeira para se deslocar para o mais próximo, chega no mais próximo não tem um médico, só vai ter na cidade. Então nós precisamos achar uma forma, e eu já apresentei até ao Hildo, uma alternativa, uma ideia, de que se contemple um pouco mais o salário dessas pessoas que vão para lá. Porque realmente não é fácil, doutor Paris, você sair do conforto da cidade, onde você tem tudo, para ir realmente para um distrito mais afastado. Então, por exemplo, na Ponta da Bunã, nós temos Extrema, nós temos Vista Alegre, nós temos tantos outros distritos ali que não tem um profissional dentista, mas tem lá o consultório todo montado. Porque abre um concurso público e as pessoas não querem ir para lá. Porque o mesmo salário que ganha aqui, ganha lá. É justo isso? Não é. Você precisa complementar isso. Hoje a ajuda que tem de assistência à localidade, né, que é auxílio à localidade, que criaram isso para poder a pessoa ter um benefício para ir para a localidade, não é justo, é R$300. O que isso vai se representar para uma pessoa que sai daqui? Um exemplo, a pessoa que tem sua moradia aqui instalada. Se sair para lá vai precisar pagar um aluguel, água, energia. Então, há outra estrutura que ele vai ter que pagar. Então, ou seja, cria-se uma alternativa, mas dê condição para isso. Ou seja, aumenta isso pelo menos para uns 2, 3 mil, para a pessoa ganhar um auxílio maior para poder ir lá realizar esse trabalho e isso atender a população. Há como fazer, tem como fazer. Precisa realmente ter vontade, ter coragem de enfrentar o problema. Vereador, nós sabemos da situação de Porto Velho. E eu acho que é um momento crucial de unir forças, né? Eu acho que nesse momento de tirar Porto Velho do caos que está, tem que esquecer partidos políticos. Nós temos que colocar a nossa bandeira Porto Velho. E acredito muito que a Câmara de Vereadores vai dar o suporte suficiente para que o prefeito possa realmente governar e possa tirar o Porto Velho dessa situação que se encontra. Agora, o senhor concorda que a necessidade do Legislativo realmente está unido ao Executivo? Sem dúvida, doutor Paris. Eu sempre prezei pela independência dos poderes. A nossa Constituição Federal ela fala isso. Mas ela precisa sim estar em harmonia. Ela precisa estar próxima. E agora mais do que nunca. Né? A gente não pode realmente ter uma intervenção da Câmara Legislativa no sentido de tentar buscar fazer politicagem, sabe? De tentar intervir de forma negativa, porque daqui a pouco talvez o PSDB possa lançar uma candidatura ao governo ou ao Senado. A gente precisa esquecer isso, aquilo que o senhor falou.
Essa questão política vai ser tratada no momento oportuno. A gente não sabe nem se isso vai acontecer lá na frente. Mas quando nós temos a responsabilidade de assumir um cargo, é para realmente atingir a população que está esperando, né, um bom serviço, um serviço de qualidade, pelo menos o básico ser executado. E a Câmara, ela é importante, e o que eu puder fazer, doutor Aparício, para estar somando a esse esforço, eu sou uma pessoa desprovida de vaidade, não tenho, né? Quando fui presidente da Câmara, foi por uma situação que aconteceu, mas eu nunca tive isso, sabe, de não, quero porque tem que ser eu, não, pelo contrário. Eu quero parceria, eu quero compor, eu quero aliados, nós precisamos disso e eu vou buscar fazer essa interlocução, né, essa ponte entre o Legislativo e o Executivo, porque eu quero ver a minha cidade, a sua cidade, a nossa cidade realmente com a cara de capital. Nós temos aqui, né, como tantas outras, hoje um polo hoje universitário muito forte, né, temos aqui a Finca e tantas outras que vêm hoje dando suporte a muitas pessoas que vêm do interior do estado, até de fora do nosso estado para cá, e nós precisamos realmente ter uma cidade com mais estrutura, com mais atração, com lazer, enfim, com uma cara realmente de capital, cuidada, né, com uma urbanização. Resgatar o orgulho de todos, orgulho, né? Uma urbanização, cuidar da nossa 7 de setembro, dos nossos comerciantes, doutor Aparício, dos nossos empresários ali que estão ali, que sabem com autoestima baixa. Vamos melhorar aquela 7 de setembro, Jatuarana, Carlos Gomes, Pinheiro Machado, Abunã, Calama. Vamos revitalizar o nosso comércio, né? Vamos resgatar realmente essa autoestima, porque está baixa, mas nós vamos mudar esse quadro. O senhor é candidato a presidente da Câmara? Não, doutor Aparício. Eu sou candidato a ajudar o nosso prefeito a fazer uma gestão de excelência, de qualidade, e sou candidato a tentar aglutinar forças, independentemente de partidos, para que a gente possa realizar um melhor mandato que Porto Velho já viu. Esse é minha função, esse é meu objetivo. Acredito muito na força do PSDB, acredito muito que a deputada Mariana ela possa nos ajudar muito com relação à articulação dela em Brasília, que ela vem fazendo de uma forma muito brilhante, e acredito muito que possamos lá no futuro, quem sabe, colher aquilo que nós plantarmos agora, né? Eu vejo que tem muito caminho, muito chão para a gente trabalhar bastante e fazer um bom serviço na nossa cidade. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui em Sala de Opinião, foi um prazer imenso recebê-lo, dizer que as portas aqui estarão sempre abertas para realmente possamos bater esse papo, essas ideias, trocar ideias, né, interessantes em defesa do nosso município de Porto Velho. E muito obrigado por ter vindo. Apareceu, que eu agradeço, é uma honra, uma satisfação. Espero que a gente possa ter aqui elucidado alguns temas importantes. Me coloco à disposição no nosso gabinete. Pelas manhãs eu atendo no Posto de Saúde Maurício Bustani, mas à tarde, todas as tardes, estou na Câmara. Segunda e terça-feira são nossas sessões, 15 horas, não tem hora para terminar, só hora para começar. E às quarta, quinta e sexta-feira eu atendo no nosso gabinete. Às vezes, sexta-feira também nós temos uma atividade que nós fazemos um trabalho social odontológico nos bairros e muitas vezes à tarde, na sexta-feira, eu também me ausento. Mas geralmente essa atividade é feita no sábado e no domingo, mas quer me achar, à tarde nós estamos lá na Câmara para poder bater um papo, ouvir reclamação de vocês, a orientação também no sentido de buscar projetos importantes para a nossa cidade. Estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. Abraço. E aí, para Jaru, quero falar que essa semana estaremos aí em Jaru, com boas notícias para Jaru. Eu espero que Jaru realmente possa receber essa notícia com muita satisfação. E estaremos aí com vocês. Mas aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.